Fala galera, fala tripulação aqui dos 8 Mares, aqui é o Capitão das Quests e vamos aqui falar de uma grande estreia, ou será que é um grande flop desse filme, desse século aí, né? Estamos falando, é claro, de um grande clássico do cinema que desde 1900 e bolinha fez um sucesso estrondoso nos cinemas e revolucionou toda a cultura e tudo de bom da cinematografia, de tudo que foi bom pra gente, né? E que nos trouxe o futuro lá no passado. Será que seria realmente necessário ter esse filme, pessoal? Porque, tipo assim, o 4 já foi feito para ser um final digno de Oscar, digno de se emocionar e digno de terminar com chave de ouro, né? Então eu acho que, eu não sei, pessoal, esse filme eu acho que ele não vai ser um grande sucesso. Porque, tipo, foi feito, tá tudo bem. Teve ali ingredientes de amor, de carinho, de essência, de honrar os antigos. Mas o fato é, eles não quiseram pôr um final digno, um final assim, será que precisava? Era para acabar de vez. Então, pessoal, a gente não sabe qual que é os limites assim da Disney, da Pixar e de todos os outros envolvidos nesta obra para poder realmente trazer um conteúdo de muita qualidade pra gente, ou se eles estão pensando só no cash, só no money e de formar uma horinha e tudo mais. Então, né, pessoal, esse final de semana é a grande estreia de Toy Story 5, um filme aí que tem suas promessas, tem suas qualidades, tem certa emoção, tem importância de personagens antigos e de personagens novos, traz uma mensagem que isso é o ponto principal de vários filmes, né? Trazer uma mensagem pra gente. E lembrando, né, não posso deixar de frisar isso, né, pessoal, o primeiro Toy Story ele foi revolucionário e muito incrível para a época, justamente porque ele foi o primeiro filme de animação que saiu do 2D e foi para o 3D. Então isso é algo que impressiona até hoje. É algo que, se você pegar os primeiros e for assistir até hoje, você vai ficar, além de emocionado, você vai ficar impressionado com toda aquela tecnologia e toda aquela invenção e criatividade que os autores tiveram com a obra, né? Então é algo assim fantástico, maravilhoso, porque ele soube trabalhar muito bem esses elementos do 2D com o 3D. É porque foi o primeiro, né? E foi incrível. E ele abriu portas para um monte de filmes muito bons que temos aí até hoje, né? De animações em 3D. E a Disney e a Pixar, antes mesmo de se unirem, elas têm um catálogo assim gigantesco, né, galera? E uma das dúvidas na qual eu disse, qual eu tô me referindo a vocês de novo, querida tripulação dos 8 Mares, será que realmente era necessário fazer um filme assim? Será que esse filme vai dar bom? Porque se eu estivesse pensando, né, numa franquia para terminar com chave de ouro, eu não faria esse filme. Eu pegaria e faria só até o 4. Porque o 4 ele foi emocionante, ele foi dramático, ele teve muitos personagens novos adicionados à trama. Ele foi o fim da saga do Andy, né? Que o Andy acabou, né? Nosso incrível Andy, né? Que a gente cresceu com ele. E os brinquedos acabaram ficando um pouco que ultrapassados, mas não obsoletos, jamais, isso jamais. E o Andy, né, passou o bastão para outras pessoas, para outras famílias, então ele doou todos os brinquedos lendários e queridos dele, o Woody, a Jazz, o Buzz, todo mundo para uma nova família, né? E o quarto ele teve um personagem de super ultra mega destaque, que foi o Garfinho, né? O Garfinho foi um sucesso absoluto, não tem como quem não se emocionar. Não tô falando que nesse filme não tem coisas que vão se emocionar, galera. Vai ter coisas que vão te emocionar. Não é apenas um filme Toy Story, tipo, não é um filme que foi feito para ser ruim e tão pouco lacrador, né? Ele não foi feito para ser nenhum nem outro, nem ruim e nem lacrador. Mas ele, para ser um final digno, eu acho que ele não é a hora ainda. Mas aí você fala, por que lacrador? Gente, porque nesse filme a grande parte do protagonismo é da Jessie, né? É da cowboy, da namorada do Woody lá, menininha. Ela que toca o filme pra frente e tem várias subtramas, né? O Woody aparece um pouco, mas aparece para relembrar, né, os bons tempos. Ele que ficou calvo agora, coitado. E o Buzz tem várias subtramas do Buzz ali também. Tem uma interação muito boa com os brinquedos antigos e com os novos. Lembrando que a tecnologia, a Lily Top, né, o grande destaque, e os outros bichinhos novos lá, eles não são exatamente os vilões. Porque a ideia do filme, a mensagem não é essa de que vamos colocar só a tecnologia e os brinquedos novos e as crianças vão esquecer dos antigos. Não. Eles fizeram uma mistura muito boa
pra gente descobrir assim coisas interessantes sobre o passado e o futuro. Então eles fizeram uma mesclada muito boa. Então, se eu tivesse à frente desse projeto, eu não ia falar assim pra fazer ele com o intuito de ser o último, porque o tanto grandioso e lendário que o quarto filme foi, esse filme não chega muito perto não, pessoal. Porque a trilogia em si já se fechou com chave de ouro. Aí o 4, vamos fazer o 4, né? Vamos formar uma graninha aí. O 4 que acabou sendo do mesmo nível, até melhor que alguns dos outros filmes anteriores. Certo, beleza. Então a ideia é, será que eles mandaram muito bem? Pensam comigo, pessoal. Será que eles mandaram muito bem em terminar um filme que é um filme competente, mas não é um filme digno de chave de ouro para encerrar uma franquia gloriosa? Então será que eles mandaram muito bem para fazer um filme que para deixar um gancho para ter continuação, sendo que não vai ser lá aquelas coisas, não é também um filme, nossa, que espetacular. E aí se o filme flopar nos cinemas? Aí a gente vai perder uma saga de muitos anos e décadas, né? Inclusive de grande sucesso que revolucionou a história da humanidade e que ajudou não só famílias, todo mundo assim, a se emocionar com esse lance dos brinquedos e tal, com a interação, com o drama, com a história, com aventuras, com ação. Eles terminaram de uma forma assim, gente, aí eles pegam, vamos deixar dessa maneira para que com o sucesso do filme no cinema, ele nos dê uma condição de fazer um Toy Story 6. Mas aí é que tá o grande pulo do gato. E se o filme for um fracasso de bilheterias? Aí quer dizer que a franquia vai ser apagada de uma forma assim, triste, né, pessoal? E poderia ter, assim, deixou de uma maneira assim de... Isso poderia ser muito melhor. Mas vamos, né? Não vamos só falar de pontos negativos. Tem uns pontos positivos também, né? Vamos lá. Então, os próprios escritores e diretores e roteiristas que estavam por trás do projeto, eles falaram assim, mas por que Woody e Buzz não podem ser protagonistas nesse? Porque eles já foram, né, em todos os outros, né? E teve aquela história, aquele drama de sempre, aquela coisa maravilhosa, mas que já foi repetida muitas vezes a dose, né? Então, eles resolveram mudar um pouco esse tempero, né, pessoal? Então, passaram o bastão pra Jesse. Então não tem lacração nesse filme aí. Antes que a pessoa venha falar, não é lacração, não tem nada disso. O filme tem umas cenas lindas, tem uma história até muito bonita, tem assim, um cenário visual maravilhoso, muito bem feito, muito bem construído. E é um filme sim para toda a família, né? Assim como foi todos os outros. Então ele é um filme que tem a trama principal e tem as suas subtramas, né? Isso que é muito inteligente, muito sagaz de toda a produção que já teve assim em alguns dos outros filmes anteriores. Mas vamos lá para a trama principal, né, galera? A trama principal é que com a chegada da tecnologia, né, desse tablet que é a Lily Page, dublada pela Maísa, né? Olha só, nunca que eu imaginei que ela ia ser uma dubladora e acabou se tornando. O filme ele honra assim os personagens antigos, eles têm uma participação muito importante, porque sem eles o filme não é nada. E também tem a adição de novos personagens. Então, além do Garfinho, que tem uma pequena participação, mas volta nesse, temos também, né, o Rolinho, né, que é um negócio lá que ensina a criança a usar o banheiro. E também a Lilypad, que é o centro, né, que ela é o tablet. Entre outras coisas também. Então, né, gente, como eu não posso falar muitas coisas, porque não é um vídeo com spoiler, né, é um vídeo assim do review sem spoilers sobre Toy Story 5. Ele é assim um filme com um grande elenco de dublagem, um grande elenco de personagens, o drama que é algo forte e interessante, que emociona, porque é difícil você pegar um filme infantil para emocionar, né? para passar uma carga dramática e forte para as pessoas, né? A ponto de ser, né, toda a família se emocionar. Isso não são tantos filmes que assim. Teve alguns que conseguiram. Up, por exemplo, Aventura nas Alturas, foi maravilhoso do início ao fim. Mas teve muitos filmes que foram assim, né, gente? Então a trama central, basicamente, é que a Jessie, ela vai fazer de tudo, junto com os brinquedos antigos, para poder não perder a atenção das crianças. Porque, tipo, não é porque a pessoa ganhou uma coisa nova que ela vai abandonar a velha. Ela vai, tipo, deixar que as outras coisas que ela sempre gostou fiquem para trás para dar atenção só para essa. Então, o grande vilão, que é o Lilypad, ele vai, de início, né, vai dar atenção mais para ele. Mas é muito emocionante, muito legal essa saga da Jessie e dos brinquedos para poder fazer com que a Bonnie e seus amigos não percam a vontade de brincar com os brinquedos antigos, né?
porque eles ainda são crianças, né? Eles ainda precisam de ter o contato com todos os brinquedos. Não é só chegar à tecnologia e esquecer os brinquedos que fizeram muito sucesso, que fizeram parte da vida deles, né? E que ainda fazem. E é um filme revolucionário porque ele foi revolucionário em muitas coisas, né, pessoal? É uma saga, assim, campeã, porque por inúmeros fatores, claro. E lembrando que o Buzz, o grande protagonista, o Buzz, e o Woody, eles aparecem no filme em momentos-chave, né? Momentos certos, né? Pra dar aquela alavancada no filme. Mas ele conseguiu fazer sua receita direitinho de bolo em partes, né, pessoal? Então, assim, pode ser que ele seja um grande sucesso, mas pode ser que ele seja um grande fracasso. Porque, tipo, ele conseguiu ser um filme competente, apesar de todas as coisas que tem nele. Então, ele conseguiu combinar aventura com humor, com emoção, nostalgia, temas tecnológicos, amizade, enfim, amor, afeto, uma série de coisas que, né, faziam a galera se emocionar nos antigos. Que é uma tradição muito forte de Toy Story, né? Ele que tem uma franquia que tem games, que tem livros, que tem, né, uma série de coisas e que, como eu disse no início do vídeo, revolucionou para sempre e modernizou os filmes de desenho como a gente vê hoje. É como se fosse assim, pessoal. Ele foi o primeiro grande salto lá no passado do 2D, que a gente está acostumado só com desenhos em animação, para o 3D. Então ele foi o que abriu as portas para que muitos e muitos outros trabalhos fossem realizados, né? E trabalhos lendários, icônicos e que jamais serão esquecidos. Então tem um elenco muito bom, tem uma aventura muito boa, tem personagens icônicos de volta e novos, como eu já havia citado, tem uma série de coisas. E é um filme assim que ele emociona, mas não igual o 4. O 4 foi o grande auge assim da franquia. E, claro, a trilogia, né? Mais ainda, porque ela já foi fechada. Então, pessoal, é triste se esse filme ele for um fracasso de bilheterias, justamente porque não é o tipo de fim que uma saga lendária, uma saga muito importante, né? Uma saga assim maravilhosa de muitos anos que, né, trouxe vamos dizer assim, que introduziu o 3D e os desenhos para a indústria no modo geral e no mundo todo. É triste que eles terminem. Eu espero que eles não tenham feito, né? Lembrando que o filme tem cenas pós-créditos, que ele não tenha sido feito pensando que esse seja o último, porque se for, ele não vai fechar de uma maneira na qual a gente queria, né? Que fosse um filme digno e que entrasse para a história. A minha nota pro filme é uma nota até legal, eu vou dar nota 7. É um filme que, né, traz a mensagem que os pais fiscalizaram o que os filhos estão fazendo, né? O que as crianças estão fazendo na internet, em iPad, tablet, iPhone, todas essas coisas aí. Então ele é um filme assim que se preocupa com, né, com a família toda em geral, mas que poderia ser muito melhor. Então, pessoal, essa é a minha análise sem spoilers de Toy Story 5. E lembrando que no card tem vídeos antigos, participações de alguns colegas meus também e muitas outras coisas. Muito obrigado, é uma honra, uma alegria. É a honra da minha vida, né, pessoal, fazer vídeos aqui para vocês. E vamos ver o que vem por aí, né? Então, muito obrigado, pessoal. Quem gostou do vídeo até aqui, será uma grande honra para mim se vocês curtirem, compartilhar, se inscreverem e fazer parte aqui da tripulação dos 8 Mares. Então, valeu, gente, e até o próximo vídeo, shorts e direto dos 8 Mares.